Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de harmonia aqui no nosso canal. Lembrando que na aula passada nós estudamos como que as notas musicais tocadas simultaneamente soam de acordo com a nossa percepção humana. Existem notas que tocadas simultaneamente vão gerar dissonâncias absurdamente estranhas ao nosso ouvido e algumas outras, quando tocadas simultaneamente, vão parear com a nossa intuição humana de uma maneira muito mais agradável. Nós estudamos que o intervalo de terça é o intervalo mais comum, mais harmonioso e que a nossa intuição humana mais entende por natural. E a partir desse conceito é que nós vamos começar a aula de hoje. Nós vamos estudar as tríades. E o que são tríades? São acordes formados por 3 notas e essas notas separadas por intervalos de terça. E vale lembrar que esse estudo que nós estamos fazendo de acordes padronizados, formações padronizadas, isso é algo relativamente recente no estudo da música. Os nossos antepassados da era medieval, da era pré-barroca, não tinham um padrão tão definido quando se tratava de música harmônica, de música harmonizada, ou seja, de blocos de notas tocadas simultaneamente. O compositor ia lá escrevendo a sua canção, quando ele via 2 notas que soavam legais ali, ele colocava aquelas 2 notas, colocava às vezes 3, às vezes 4, mas não chamava aquilo de dó maior, ou dó menor, ou ré maior, ou um sol sustenido maior com sétima menor e décima terceira. Não, ele colocava as notas que ele julgava pela sua sensibilidade harmoniosas e assim ficava. Hoje não, hoje nós temos padrões. Quando a gente lê aquelas partituras antigas, a gente sabe, olha, ele fez aqui, é um dó maior, é um lá menor, né? Mas graças a essa evolução do estudo da música, nós podemos hoje ter uma gama de harmonia muito mais densa, nós podemos harmonizar as músicas usando acordes mais sofisticados, colocando mais acordes ou menos acordes. A gente também pode aproveitar dessa ferramenta algo muito útil, que é a questão do improviso. Em cima de um acorde, você tendo conhecimento de mais campos harmônicos ou mais escalas, você pode sim aproveitar do seu conhecimento de harmonia para encontrar uma gama maior de opções de improviso e de arranjo, enfim. Essa é uma matéria muito densa e vale a pena estudar. E para dar início ao nosso raciocínio, vamos começar estudando a formação dos acordes naturais maiores. Ou seja, para ser bem simples, para ser bem direto, a gente estuda aqui, começando pelo acorde de Dó maior. Veja só como é que funciona a estrutura dele e como é fácil de entender quando a gente estuda na teoria. Vamos começar pelo Dó. Sabendo que aqui, essa primeira linha, nós temos um Dó, nós temos como padrão, né, separar os blocos de 3 notas por intervalos de terça. Logo, se o Dó é a primeira, o Ré seria a segunda e o Mi seria a terceira nota, né, partindo da fundamental, que é Dó. Vamos colocar aqui um Mi. Muito bem. E logo em seguida a gente tem que achar a terça a partir desse Mi. Então, se o Mi seria a primeira, né, na verdade ele é a terça, mas se ele fosse a primeira, a segunda seria um Fá e a terceira seria um Sol. Repare que na partitura, no pentagrama, nós temos, né, um bloco de 3 notas e é sempre escrito dessa forma. Se a fundamental está na linha, a terça e a quinta vão estar na linha, né? Esse padrão vai servir para todos os acordes. Suponhamos que nós vamos fazer o acorde de Fá maior. Se o Fá está no espaço, a terça vai estar no espaço e a quinta também vai estar no espaço. Então é bem fácil de identificar um bloco de tríade, né, na partitura, porque você vai ver esse padrão, linha, 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 ou espaço, espaço, espaço. É assim, fica bem mais fácil de compreender a formação dos acordes aqui na pauta. Nós vamos fazer aqui uma breve análise da formação, da morfologia desse acorde, para que a gente fique
bem lúcido para que a gente possa usar esse acorde em diversas situações, né? Vamos colocar aqui o nome dele, que é um Dó maior, é o C, Dó maior. E vamos entender que a estrutura dele, né? Nós vamos pegar primeiro a fundamental, que é o Dó, né? Então nós pegamos a fundamental. Vamos escrever separadamente agora. Vamos pegar a terça, que é o Mi, e logo em seguida a quinta, que é o Sol. Primeira, terça e quinta. Colocamos aqui separadamente para a gente fazer uma análise aqui mais profunda, mais detalhada desse acorde. Repare aqui que da primeira para a terça, né? Ou seja, de Dó para Mi, você perceba que de Dó para Ré é um tom e de Ré para Mi mais um tom. Então, de Dó para Mi nós temos um intervalo de 2 tons. Para quem estudou ali a nossa matéria de fundamentos da teoria musical, você vai perceber lá, se você não estudou, inclusive, vai lá na nossa playlist de fundamentos da teoria musical e assista a aula de intervalos. É importantíssimo para você compreender a harmonia. Um bom músico entende de intervalo. Muito bem, então nós estudamos lá anteriormente que o intervalo de 2 tons é uma terça maior e que a terça determina se o acorde vai ser maior ou menor. A terça vai determinar se a escala vai ser maior ou menor, se o campo harmônico, se o arpejo, enfim. A terça ela vai determinar se o acorde, se a escala, se o arpejo vai ser maior ou menor. Então, como nós temos um acorde de Dó maior, a terça tem que ser maior. Agora vamos analisar o que acontece aqui da terça para a quinta, ou seja, de Mi para o Sol. Repare que de Mi para o Sol nós vamos ter um intervalo de um tom e meio. Um intervalo de 1,5 a gente configura um intervalo de terça menor. Então vá lá e confira isso aí lá na nossa aula de intervalos, é muito importante. Vamos só salientar um pequeno detalhe. Na nossa aula de construção de escalas, nós usamos essa figura para determinar meio tom, essa figura para determinar um tom inteiro. Nessa aula, nós vamos usar duas figuras diferentes. Nós vamos usar essa figura para determinar o intervalo de um tom e meio, ou seja, um tom e meio é terça menor. E essa outra figura vai ser a figura que nós vamos utilizar para determinar o intervalo de 2 tons, ou seja, o intervalo de terça maior, M maiúsculo. Então, 1,5, desculpa, meio, 1,5, 2. Né? Nessa aula nós vamos usar esses padrão aqui, onde nós vamos aplicar esse diagrama. Como assim? Por exemplo, de Dó para Mi, nós temos um intervalo de 2 tons. Então, nós vamos fazer aqui, ó, Dó para Mi, um intervalo de 2 tons. E de Mi para Sol, a gente tem um intervalo de um tom e meio. Ou seja, de Mi para Sol, a gente faz aqui esse intervalo de um tom e meio. Então, esse padrão aqui, 2 tons, né, ou seja, terça maior, e depois um tom e meio, ou seja, terça menor, isso aqui vai configurar a estrutura de um acorde natural maior. Só para terminar aqui, para a gente estudar a estrutura completa, né? Como de Dó para Mi, a gente já estudou que deu 2 tons, né? Ou seja, terça maior. E de Dó para Sol, quantos tons vão dar? Repare que de Dó para Mi deu 2 e de Mi para Sol 1,5. 2 mais 1,5, 3 tons e meio. E conforme a gente estudou na última aula de intervalos, 3 tons e meio é um intervalo de quinta justa. É aquele som do power chord, é um som que entra em harmonia perfeita com a fundamental. Enfim, isso é uma aula mais para frente que nós vamos ter. O que nos interessa é entender que essa estrutura é um padrão para a nossa inteligência humana, para a nossa percepção humana quando se trata de acordes naturais maiores. E se, por exemplo, o acorde não for Dó, se o acorde for Ré, como que seria? Logo, se o acorde for Ré, nós vamos fazer aqui a clave, né? Vamos entender aqui que o Ré está no primeiro espaço, logo a terça do Ré está no segundo espaço e a quinta do Ré está no terceiro espaço. A caneta já está me deixando aqui na mão. Enfim. Só que se eu determinar que isso aqui é um Ré maior, eu estou contradizendo o que nós acabamos de estudar. Por quê? O que determina um acorde maior não é ele simplesmente estar separado por terças,
mas sim da primeira para a terça ter um intervalo de 2 tons, ou seja, ter uma terça maior, e da terça para a quinta ter um intervalo de 1,5 tom, ou seja, uma terça menor. Daí você começa a perceber que de Ré para Fá nós temos um intervalo de apenas 1,5 tom, que configura uma terça menor. E para o nosso padrão auditivo nós teríamos que ter 2 tons ao invés de 1,5. Então o que a gente faz? A gente coloca aqui um sustenido, ou seja, de Ré para Fá sustenido, agora nós temos sim um padrão de 2 tons. E de Fá sustenido para Lá, você ajustou aqui também, ó, 1,5 tom. Fá sustenido para Sol, meio tom, para Lá mais 1 tom. Então você tem 1,5 tom. E aí você tem exatamente a mesma sonoridade. Se eu estou em Dó maior e toquei a sonoridade de Dó maior, né? Vou fazer aqui arpejado primeiro, ó. Primeira, terça e quinta de Dó maior, tocando simultaneamente, né? Você teria esse som totalmente harmonioso para o nosso ouvido, totalmente natural. Já em Ré nós teríamos Ré, Fá sustenido e Lá. Repara que é o mesmo som. Parará, parará, né? Então nós temos o mesmo som que o nosso ouvido reconhece por um acorde maior, tocando simultaneamente, né? Você tem aqui um outro bloco que vai ter a mesma sonoridade, só que um tom acima. E assim vai valer para todos os tons, dependente de qual seja o tom. Suponhamos que vamos fazer aqui agora, sei lá, um Si maior. Né? Como é que seria essa formação? Eu vou usar a caneta preta aqui. Então nós temos aqui o Si está na linha, então a terça vai estar na linha e a quinta vai estar na linha. Só que mais uma vez, isso aqui não configura um acorde maior. Para que ele seja maior, ele tem que ter esse padrão aqui, ó, da primeira para a terça 2 tons e da terça para a quinta 1,5 tom. Esse é o padrão que vai determinar se um acorde é ou não um acorde maior. Repare que de Si para Ré, nós temos apenas 1,5 tom. Então, cabe a nós aumentar mais meio tom para que fique 2. Então, Si para Ré sustenido, 2 tons. Agora, Ré sustenido para Fá dá apenas 1 tom. Ré sustenido para Mi meio, Mi para Fá mais meio. Então, temos 1 tom. Só que nós precisamos ter 1,5 tom para que ele se ajuste à nossa percepção. Então, a gente aumenta mais meio tom. Repare que quando nós temos um Si maior, nós temos Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Então, qualquer bloco que eu tocar que tiver Si, Ré sustenido e Fá sustenido, a gente entende como um Si maior. Repare esse acorde, ó, Si, Fá sustenido, então já fui direto para a quinta, né? Depois voltei ao Si, depois voltei a Ré sustenido, que é a terça, e depois o Fá sustenido, que é a quinta. Tocando simultaneamente, tem um acorde de Si maior. Repare que, especialmente nos instrumentos de corda, você não vai ter a disposição assim, primeira, terça, quinta, né? Igual no caso aqui eu dei exemplo, eu toquei a primeira, depois toquei a quinta, depois toquei a primeira de novo, só que uma oitava acima. Depois que eu fui tocar a terça, depois a quinta. Então, qualquer bloco que eu tiver, né, as notas dessa estrutura, nós vamos chamar de Si maior, né, ou Dó maior, enfim. Então, esse tipo de estudo nos permite levar esse bloco, que a gente entende por acorde natural maior, para qualquer tom, para qualquer situação. Entendeu? Então, fica ligado aí, se você assistiu até aqui, se você está gostando, dá aquela força, compartilha o vídeo, dá um like aí no vídeo, comenta o que você está achando, dê sugestões de aula. Isso ajuda bastante, isso dá aquela força para o canal. Beleza? Um abraço, até a próxima.